Mas antes de entrarmos nessa passagem, eu quero lembrar da tentação de Jesus. Quando Jesus estava lá no deserto sendo tentado, jejuando, porque Jesus ele era homem e ele precisava estar em comunhão com Deus. Por isso ele jejuava e orava. E foi nesse momento que ele estava jejuando, estava sem comer, sem se alimentar, foi que o diabo se aproxima e fala: se tu és o Filho de Deus, faz com que essa pedra se transforme em pães. Porque está escrito no Velho Testamento que Jesus teria poder de transformar pedras em pães. E o seu corpo estava ali fraco. E ele podia muito bem falar para a pedra: transforma-se em pão. Mas se ele fizesse, ele estaria cedendo à vontade de Satanás, fazendo a vontade do diabo. E foi aí então que ele disse: olha, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outra ocasião, o diabo o coloca lá no pináculo do templo, lugar alto. E lá no Salmo 91 fala, né, que se ele tropeçar com seus pés em pedra, seus anjos o segurará. E ele fala então: se tu és o Filho de Deus, porque Jesus não precisava provar isso para ninguém, muito menos para o diabo. Lança-te daqui para baixo, para que os seus anjos te segurem. Ele podia muito bem fazer isso, mas ele estaria cedendo uma tentação do diabo. E ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. É por esse motivo que muitas vezes nós precisamos parar e pensar coisas que vamos fazer para não estarmos tentando a Deus, né? Para não tentarmos a Deus. E a terceira vez, Jesus está no monte bem alto. A Bíblia fala que Satanás transportou junto com Jesus para um monte bem alto e mostrou toda a glória deste mundo, todas as cidades, toda a glória do mundo. E disse para Jesus: olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Algo que nós percebemos aí é que essa glória passageira do mundo, essa alegria passageira, essa vida sem Deus, o pecado, vício, roubo, crime, bebedice, toda sorte de mal, o diabo está por trás. E ele falou: tudo isso eu te darei se você se ajoelhar e me adorar. Ali Satanás revelou a sua vontade, é que todo ser o adore. É por esse motivo que você vê tanta gente virando as costas para Deus e fazendo a vontade do inimigo, fazendo a vontade do diabo. E Jesus olha para o diabo e fala: Satanás, está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aquele a quem você serve, aquele que você adora é o seu Deus. E é isso que muitas pessoas fazem. As paixões pelas coisas do mundo, o amor às coisas do mundo, o prazer do pecado, se entregar ao vício, viver uma vida de idolatria, uma vida buscando seus próprios interesses. A pessoa está servindo o inimigo e não a Deus. E é esse texto que eu quero falar hoje, que está no Sermão da Montanha, Jefferson, a partir de agora. Quando Jesus fala a respeito que ninguém pode servir a dois senhores, está escrito no Evangelho de São Mateus,
no capítulo 4, quando ele fala: ninguém pode servir a dois senhores. Ou melhor, está no capítulo 6. Porque vai agradar um Deus e vai aborrecer o outro. Foi aquilo que Jesus disse lá no deserto para Satanás: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Não tem como a pessoa servir a Deus e ao inimigo ao mesmo tempo. Ou agradará um, desagradará o outro. E desde o momento em que nós abraçamos a fé em Jesus, nós conhecemos o Deus verdadeiro. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores. E que adorem a Deus com sinceridade, em espírito e em verdade. Servir ao Senhor com alegria. Ter o Senhor como nosso Deus. E aqui nesse capítulo 6 ele fala: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era conhecido como Deus das riquezas, Deus do dinheiro. E grande parte das pessoas, elas amam mais o material, mais aquilo que se vê. Corre e se entregam e vivem em função daquilo. E Jesus fala: ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Servir a Deus e ver uma vida se dedicando somente em buscar as coisas desse mundo. É por isso que o apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja e fala: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são do alto. Ou voltando para o próprio Sermão da Montanha, quando Jesus fala: procurai fazer, juntai tesouro no céu, aonde o ladrão não rouba, aonde o ferrugem não consome, onde a traça não rói. Buscai fazer tesouro no céu. Mas muita gente ama mais as coisas desse mundo. Corre atrás do vil metal, se entrega a ele e se esquece de Deus. A verdadeira prosperidade está em buscar o Senhor, servir o Senhor com alegria. E o Senhor prospera aqueles que o servem, não deixando faltar saúde, não deixando faltar felicidade, não deixando faltar o pão cotidiano, não deixando faltar força para trabalhar. É um Deus que cuida, é o bom pastor, que não deixa nada faltar para nós. Então, à medida em que a pessoa serve a esse Deus, é fiel a Ele, Deus abençoa, Deus prospera, Deus abre as portas dos céus. Ele e sua casa são abençoados. Então, o mundo não conhece. E muito sucumbe às ofertas que o diabo faz, aos pratos que o diabo oferece. Que darei as coisas desse mundo se prostrado me adorares. E muita gente se prostra e adora o inimigo. Os prazeres passageiros, a glória deste mundo. Mas uma coisa é certa: quando você adora a Deus, você é abençoado em sua vida e por fim você recebe a vida eterna. Então o segredo é servir a Deus com alegria, é se apresentar diante dele com cântico e saber que ele é um Deus bom. E foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu rebanho. Foi por isso que Jesus ensinou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha o que Jesus fala na sua palavra, mesmo no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, quando ele diz:
Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Então Jesus está dizendo que nós não devemos ficar ansiosos por nada. Tantas pessoas vivem ansiosas, inseguras, preocupadas com o que comer, com o que vestir. Mas o Senhor Jesus disse: olha as aves do céu, olha o passarinho, um pássaro. Ele não semeia no campo, ele não guarda em celeiro, mas Jesus fala: o Pai Celestial as alimenta. Deus cuida da ave do céu. Ou seja, o Senhor estava ensinando. Se Deus se preocupa com a ave do céu, quanto mais você, que é a imagem e semelhança dele, que ele provou o amor enviando o seu filho para morrer na cruz, para que você pudesse ter a vida eterna. Ele fala: olhai para o lírio do campo. Ele não fia, ele não tece, mas nem mesmo o grande rei Salomão, em toda a sua glória, se vestiu com tanta majestade como um lírio. Jesus fala: olha o lírio que cresce no campo, a beleza, como Deus veste o lírio, como Deus cuida do lírio do campo, que hoje está ali, daqui a pouquinho seca e o fogo queima. Jesus fala: se Deus cuida do lírio do campo, da vestimenta para ele, Jesus estava mostrando: Deus vai cuidar de você. Quanta preocupação a pessoa tem, preocupação em casa, preocupação com a família, e se preocupa tanto que algumas vezes ela fica até estressada. Nós precisamos aprender a descansar em Deus, a entregar nossos caminhos ao Senhor, a confiar nele e crer que o mais ele fará por nós. São Pedro ensinou: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ou seja, lançai sobre ele, apresente a ele, coloque diante dele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, todo o seu sonho, toda a sua aspiração, aquilo que está te absorvendo demais, coloca na presença de Deus, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, continuando a leitura: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ô, gente, Jesus fala: com toda essa preocupação, qual ser humano pode acrescentar aí 1 centímetro aí na sua estatura? Nada. A vida segue seu curso. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor, a colocar na mão dele. Uma noite como esta, uma campanha como esta, nós estamos colocando na presença de Deus, apresentando a nossa necessidade. E uma coisa é certa: os olhos do Senhor estão voltados para este lugar. As suas mãos estão sobre este lugar, para abençoar a sua vida, para abençoar o seu coração, para responder os anseios da sua alma. Então Jesus fala isso daí. Aqui eu já falei quanto ao vestuário, né? Por que estás preocupado? Olha o lírio no campo, como cresce.
a beleza, né? É Deus. Se Deus cuida do lírio, Deus vai cuidar de você, mãe. Vai cuidar lá do seu filho, vai cuidar lá da sua casa, vai cuidar lá da sua esposa, vai cuidar lá do seu doente. Deus vai estender as mãos e te ajudar nessa dificuldade. Vai te ajudar nessa situação que você está enfrentando. O mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Deus que sustentou Elias lá à margem, lá no córrego, quando estava seca em toda Israel, é o Deus que vai cuidar da sua vida, é o Deus que vai cuidar de você, é o Deus que tem cuidado de vós. Mas aqui Jesus fala, gente, tenha só uma preocupação. Meu amigo, nos dias em que muita gente se volta para Mamon, buscando, querendo ter, querendo ser mais, o amor desaparecendo, cada um por si, Jesus fala, o segredo é este, buscai primeiramente o reino de Deus, buscai as coisas de Deus, buscai a presença de Deus, se colocar na presença dEle. E as demais coisas. Quais são essas demais coisas? A sua necessidade, esse problema que você está vivendo, essa indecisão que está aí diante dos seus olhos, essa porta fechada, esse problema de saúde, essa opressão, esse vício que está sobre alguém da sua casa ou sobre a sua vida, essa enfermidade que está no seu corpo e as demais coisas, Deus vai cuidar, Deus vai acrescentar bênção. Gente, não podemos esquecer daquele exemplo de Ana. Ana era aquela mulher estéril, que não podia ser mãe. E já por muitos anos, alguns historiadores falam, já por 20 anos ela ia com seu marido Eucana para o templo. Subia ao templo todos os anos. Em determinado dia ela chega no templo, chorando, já queria ser mãe, e não podia porque era estéril. Mas naquele dia, ela percebeu que o profeta, que o sacerdote Eli já estava velho, adiantado de idade, já estava, não estava pensando direito. Seus filhos haviam profanado o templo, a fama dos filhos de Eli eram terríveis, eles aprontavam no templo. Ana percebeu, Israel precisa de um novo sacerdote. E foi ali então que ela fez um voto. Senhor, se abrires a minha madre, se eu puder ser mãe, meu primeiro filho eu vou consagrar na sua casa. Ela sabia que Israel precisava de um sacerdote. Se preocupou com as coisas de Deus. E quando ela termina a oração, essa mulher havia chorado o dia todo. O sacerdote Eli, mesmo já avançado de idade, a princípio achou que ela estava bêbada, porque ela já abria a boca, já não saía mais nem som da sua boca, já estava rouca. Falou, mulher, você está bêbada? Ela falou, não estou, sou uma mulher amargurada, eu estou orando, estou buscando a Deus. E Deus na hora colocou no coração de Eli, sacerdote, dizendo, pode voltar, Deus lhe deu a bênção. E quando ela volta para sair do templo, o seu rosto já não era mais de uma mulher estéril. Deus já havia abençoado. E ela voltou para casa com seu marido, o marido a conheceu e ela
gerou um filho que foi Samuel, que se tornou sacerdote e profeta em Israel. Ou seja, ela se preocupou com as coisas de Deus e Deus abençoou a vida dela. Aí está o segredo da vitória. Quando você busca Deus em primeiro lugar, as demais coisas Deus acrescenta na sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Vamos aplaudir o nome de Jesus bem forte. Coloque-se em pé no seu lugar. Coloque-se em pé no seu lugar.